Você já se perguntou qual seria o assustador perfeito para monstros S.A.? Mais ou menos lá naquela época que todos os monstros meio que dependiam dos gritos e também sustos das crianças mundialmente para poder fazer energia e tudo que eles meio que usavam para locomoção? Se sim ou não, hoje nesse vídeo aqui eu vou simplesmente meio que criar uma teoria do absolutamente zero, contando a história de um monstro super aleatório que nunca foi apresentado para essa animação, nem no Monstro-Verso desde a tudinho, porque eu vou meio que criar uma história desde o momento da infância dele até o momento que ele vai estudar tudo sobre o assunto, até quando ele for aposentar e etc por aí. Então vamos começar logo esse vídeo aqui. De início, ele meio que ia viver como um monstro normal naquele universo. Ele meio que ia nascer em uma família de monstros, não ia ser muito para baixo e nem muito para cima, seria bem mediano. A diferença é que ele não seria um monstro bem basiquinho, que não dá medo, e nem um monstro muito horrendo, tipo, ele não é ser tipo grandão com 5, 10 metros, nem tudo cheio de chifre e outras coisas do tipo, não. Ele seria meio que um monstro mediano, porque ele seria um pouquinho alto, mais ou menos do tamanho do Sullivan, até um pouquinho maior que ele. Só que ele não ia ser cheio de 5, 6, 8 braços, ou 4 ou 7 pernas, não. Ele teria duas pernas normal e dois braços normais também, com as patas, as garras e tudinho padrão mesmo. Só que a única diferença é que ele não ia ser peludo, ele seria um pouquinho escamoso, ou até bem escamoso, porque ele seria uma mistura de lagarto com meio que mamífero, só que sem ter os pelos, só por causa da estatura alta dele mesmo. Depois que ele passasse alguns primeiros anos da vida dele na escola, convivendo com os pequenos monstrinhos, aprendendo o que funciona naquele universo, por que tem que fazer aquilo, quais são as profissões mais importantes, o que vai dar o melhor salário para ele quando ele for mais velho, o que vai dar uma melhor carreira para ele, o que vai fazer ele ser meio que lembrado e reconhecido para sempre. Quando esse jovem monstro ele tivesse mais ou menos lá na adolescência dele, ele meio que ia descobrir sobre a empresa de susto, que é uma coisa que ele não ia fazer a menor ideia do que era. Tipo, os pais dele meio que não iam ser assustadores, eles meio que ser monstros normais que trabalhavam em outras categorias de emprego, porque eles não seriam assustadores, porque na cabeça deles, eles não seriam aptos para isso. Mas o filho deles, que era meio que mediano, ele não era tão assustador, nem um pouco assustador, ou seja, ele era todo equilibrado, ele poderia fazer algo grandioso, só que ele não sabia disso ainda. Então ele meio que achou que poderia ter uma chance de entrar nessa empresa de susto, foi uma errada aqui. Então ele decidiu fazer o seguinte: quando ele estava mais ou menos lá pro final da adolescência dele, estava meio que entrando na fase de ser um jovem adulto, lá pelos seus 18 a 20 anos, ele meio que terminou o colégio básico de escola, que todos os monstros têm quando são crianças. Ele meio que ia para a Universidade de Susto, onde lá tem a diretora Hat Squad e os outros assustadores também que vão aprender lá com o tempo. Aí ele meio que começaria com um novato lá, ele teria que conhecer toda a região, sabendo o que tem em um canto, o que tem no outro, por que ele tem que ir em um outro lugar para poder fazer uma coisa aqui, por que ele teria que ir em um outro ali, onde seria o dormitório dele e outras coisas do tipo. Ele seria um aluno bastante dedicado, porque ele queria se tornar o melhor possível assustador para meio que ter uma boa carreira, ser lembrado. Aí passaria basicamente alguns anos, ele teria estudado o máximo possível. Na questão do estudo, ele seria tipo o Mike Wazowski, porque ele sabia que ele teria uma chance de ser um bom assustador, então ele meio que queria saber o máximo possível. Então tudo que tinha a ver com susto, cara de medo, essas coisas do tipo, ele meio que leu, colocou em prática, aprendeu, foi testando de pouco em pouco, vendo as faces que ele fazia na frente do espelho. Aí na hora dos testes de susto, ele assustou, conseguiu uma nota boa, não foi uma coisa perfeita, algo do tipo, mas ele viu que ele saiu um pouquinho acima da média, ele não saiu que nem um assustador padrão, ele saiu um pouquinho mais elevado assim, foi quase lá no topo mesmo. Aí depois que ele tivesse terminado todos os seus estudos na universidade, ele basicamente ia meio que pegar o seu diploma, porque ele meio que já ia ser um aluno graduado, estaria completinho, já saberia tudo que tem a ver sobre susto. Aí depois disso aí, ele tentaria trabalhar como um assustador. Ali meio que ia procurar aquela empresa de sustos, ele tentaria achar uma vaga para assustador. De início não iam querer ele lá dentro, porque como viram que ele é um monstro meio que alto assim até, mas não é tão assustador, não é tão medonho, porque ele não tem vários chifres, nem vários braços, algo do tipo. Ele é só meio que um lagarto grande, que não é fofinho, ele é até bem assustador, que é meio que um elogio para os monstros, né, falar que você é assustador. Ele é bem assustador, porque ele não é algo que não põe medo que nem o Mike Wazowski, por exemplo. Ele tem uma cara que pode até pôr medo, só que ninguém botava moral nele. Aí depois de um tempo trabalhando naquela empresa, um dos funcionários mais elevados lá tenta dar uma oportunidade para ele. Ele viu que é uma boa chance lá para ele, não ia desperdiçar aquilo. Ele ia lá, botava tudo na prática e ia assustar pela primeira vez uma criança de verdade
Ele ia passar no teste, ia fazer uma boa quantidade de susto, o pessoal ia guardar o que ele fez lá, iam ver que ele não é um Zé Ninguém, que ele daria muita coisa positiva para aquela empresa, então decidiram fazer esse assustador oficialmente. Aí de início ele ia ser meio que um assustador iniciante, ou seja, ele não ia ser grande coisa assim, porque todo novato ninguém não liga muito, sabe que ele é alguma coisa, mas também não é para tanto assim. Aí depois de ter passado basicamente alguns anos, entre 5 até 10 anos, ele já seria meio que um assustador veterano, porque ele já teria assustado muitas crianças, conseguido sei lá quantos aqueles cilindros de susto que são enormes, já teria enchido vários dele, já teria transformado aquilo lá em energia, distribuído para a cidade. Ele meio que teria construído uma carreira legal para ele, porque a família dele ele basicamente teria virado o primeiro assustador oficialmente, porque como eu falei, os pais deles não eram assustadores, eles meio que tinham um outro tipo de trabalho que os monstros faziam, que era meio que como limpador, dono de lanchonete, essas coisas do tipo, que a animação também mostra que os monstros não ficam só assustando, eles também têm outras profissões. E infelizmente isso era o caso dos pais dele. Aí depois que esse assustador aqui tivesse bem velhinho mesmo, tivesse quase idoso, ele meio que chegaria na hora de pensar bem nas coisas, porque ele viu que ele não ia estar mais tão rápido, tão ágil que nem ele era na juventude, então ele decidiria se aposentar de tudo isso aí. Ele meio que veria que já conseguiu fazer o que ele queria, ele já conquistou o que ele queria conquistar, porque não tem mais tanto motivo para ele continuar nisso. Então ele meio que ia falar lá com os executivos da empresa, ia pedir para se aposentar, ia terminar a vida dele vivendo tranquilo, e talvez antes dele virar idoso, ele já teria feito uma família para ele também. Então tipo, se já tivesse uma família, ele ia meio que se dedicar o resto da vida dele a viver com a família por mais tempo, óbvio, porque ó, ele não é só se dedicar em susto, também ia querer ser um bom pai, se ele tivesse um filho, uma filha. Então mesmo sendo quase idosinho, ele ia querer curtir mais a vida do que viver assustando os outros, porque como eu já falei, ele já teria conquistado uma boa carreira com isso, e não teria mais tanto motivo para ele focar 100% nisso como ele fazia na época da faculdade dele, porque lá ele tinha motivo para que ele focasse 100%, porque como eu já tinha falado agora, lá ele não era ninguém ainda, já nesse caso aqui, ele já era alguém bastante reconhecido. Aí depois que tivesse passado basicamente várias décadas, esse assustador meio que legal aí já teria falecido por causa da idade dele. Aí nesse tempo mais ou menos aí, apareceria o Mike Wazowski criança assim, né, porque diferente da história original, esse assustador aqui que eu acabei de criar, ele teria o próprio cartãozinho de susto dele, ou seja, o Mike Wazowski também seria um fã desse cara aqui. Inclusive o nome desse lagartão monstro aí seria Edward Skell, que para quem não sabe significa Edward e espaço, e o Skell significa escama, ou seja, como ele seria meio que um lagarto grandão, de quase 2 metros de altura basicamente, faz sentido ele se chamar Edward Skell. Mas depois disso aí tudinho, voltando para a história principal aqui, o Mike Wazowski também seria fã dele, além dos outros assustadores lá da época do antigão lá do Edward. Aí ele também meio que tentaria ver um assustador. Aí de acordo com a história oficial, que todo fã já conhece, infelizmente ele não consegue, ele acaba conhecendo o Sully. Aí tudo aqui é correr de acordo com o que aconteceu na história original. A única coisa que ia mudar é que esse assustador aqui que teria esse assustador que eu meio que criei aqui. Só isso mesmo que mudar, mais nada. E se tu chegou no final desse vídeo aqui, só vou pedir pra você meio que deixar seu like aí, se inscrever no canal, pra não perder nenhum vídeo novo. E também acompanhar os próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? Então até a próxima aí também, valeu e fui.